Bom, dito isso, nós vamos para o livro de Eclesiastes. Esta semana eu recebi uma enxurrada de mensagens em relação ao nosso último domingo, falando sobre resoluções, acerca de Eclesiastes capítulo 9. Se você não estava aqui, não assistiu, recomendo você fazer isso como uma resolução para o seu 2025. Mas é importante dizer, que mensagens foram essas? Eu recebi mensagem de 3 cunhos. Primeira mensagem que eu recebi demais essa semana dos irmãos. Pastor, meu marido tomou banho. Segunda mensagem que recebi demais essa semana. Pastor, eu tomei banho. E a terceira que eu achei esquisita, mas também recebi. Pastor, o senhor já tomou banho hoje? Não entendi, mas assistam a mensagem do domingo passado. Mas nós vamos conversar então acerca do que Salomão está falando aqui em Eclesiastes capítulo 10. Começando então da seguinte forma: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando ele anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha a lenha se arrisca. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhes trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer a outro o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. O pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Esse texto ele parece um texto bem desconexo e bem confuso em alguns momentos, mas ele não é somente um amontoado de ideias. Na quinta-feira passada, nesta última quinta-feira, eu passei por um episódio que eu acho que todos já passaram aqui. Eu estava saindo do meu quarto para ir para a sala, todo feliz para contar uma coisa para minha esposa, e tinha uma abençoada de uma cadeira no meio do meu caminho, e eu dei uma topada nesta cadeira com o meu dedo mindinho. Não obstante, a cadeira não estava vazia. A minha esposa ela deixou uma bolsa em cima da cadeira fazendo um peso. Então, quando o meu dedo colidiu com essa cadeira, aconteceu aquela dor profunda e eu arranquei o chaboque do meu mindinho. Bom, né? A consequência disso, meu mindinho está latejando até hoje.
eu não consigo parar de pensar nele. E a minha oração para esta manhã é que esta palavra ela possa latejar no seu coração ao longo da semana, igual o meu mindinho está latejando no meu pé, certo? Então a minha oração é que o que está acontecendo no meu mindinho aconteça no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Amém. Então, aqui nós podemos ver que o autor não está tratando de forma amontoada um conjunto de ideias, mas ele está sim traçando um pensamento lógico e progressivo acerca da tolice. É possível caminhar numa linha de raciocínio e notar 5 áreas das quais esse autor, no caso o Salomão, ele está falando acerca da tolice. A primeira das áreas é a diferença entre o sábio e o tolo. A segunda é o poder usado de modo insensato. A terceira é relações de causa e efeito de um tolo. A quarta é as palavras de um tolo. E a quinta área explorada no texto do Salomão é o perigo de líderes insensatos. Esse texto, quando você estuda e compreende o seu contexto, aqui o Salomão está muito preocupado em pautar relações, classificando tolos e sábios dentro de uma esfera administrativa. Aqui, Eclesiastes está falando muito de como nós devemos tratar as pessoas no âmbito administrativo. Mas o meu convite nesta manhã é para que nós possamos pensar esse texto à luz da nossa casa. Porque as primeiras relações que precisam ser administradas muito bem são as relações que acontecem dentro da nossa casa. Muitas vezes nós incorremos nessa insanidade, nessa loucura, de criar um sentimento de admiração, de respeito e de amor por pessoas que nós não conhecemos. É uma insanidade, uma tolice pensar que muitos de nós estamos tratando com mais respeito desconhecidos do que com quem mora com a gente. É muita tolice pensar que pessoas ganham a nossa admiração, o carinho e o afeto e a nossa atenção, e essas pessoas elas não sabem nem que nós existimos. Então, o desafio aqui é olhar sobre uma casa que está sendo construída sobre o solo da tolice, olhar para dentro dos nossos lares e compreender como essas sabedorias de Salomão, elas são importantes, elas podem impactar a nossa casa. Essa série de mensagens é uma série de mensagens confrontadora, nós estamos falando daqui para lá. Não adianta nós queremos planejar um 2025, não adianta querer olhar para lá, sem considerar e avaliar o aqui, o agora. Então é uma série de resoluções, uma série de confrontações. A primeira coisa que o Salomão então vai trabalhar conosco nesse texto, a diferença entre o sábio e o tolo. E aqui ele começa com um texto que já começa a complicar a nossa vida. Uma mosca morta faz apodrecer um perfume finamente preparado, assim como um pouco de insensatez põe a perder uma sabedoria magnífica. O tolo, ele é autoenganado. Uma pessoa que nutre no seu lar um ambiente de tolice, quem é tolo é autoenganado pelos perfumes. Quem é tolo olha para a vida e só foca nos méritos, nos acertos, nas conquistas e acha que não tem nada a resolver porque simplesmente em algumas questões, em algumas áreas, ele consegue esboçar e expressar um bom resultado. Alguém que é tolo, quando ele é advertido acerca de uma mosca morta em alguma área da sua vida, ao invés dele tratar este problema, ele vai buscar um perfume para tentar perfumar a situação. Então, é o primeiro aspecto de um lar que é erguido sobre o chão da tolice. Nós não olhamos para as moscas podres e quando estas nos são apresentadas, nós tentamos ludibriar essas situações com bons perfumes. Mas o capítulo do Salomão já começa com esse grande alerta: cuidado com a tolice. Ainda que ela seja pouca e não pareça tão grave, tome cuidado. Estamos sendo chamados pelo autor
sobre a atenção para entender que a inclinação de sábios e tolos, assim como o resultado das suas ações, elas são completamente opostas. Uma casa que é construída e sustentada sobre um firmamento de um tolo, ela é uma casa completamente diferente de uma casa que é sustentada e firmada sobre um coração do sábio. O Salomão, então, no verso 2, avança dizendo: o coração do sábio segue para o lado direito, enquanto o coração do tolo segue para o lado esquerdo. E antes da gente entrar aqui numa esquizofrenia de um país politicamente polarizado, o que a Bíblia está falando? Não foge daqui. Mas o que a Bíblia está tentando nos orientar acerca disso? Salomão aqui não está dando nenhum indício de uma vertente, de uma polarização. Então, por favor, não torce e não quebre a Bíblia nesse sentido. Salomão possivelmente está nos chamando a atenção para discernir que o caminho do tolo é totalmente oposto ao caminho do sábio. E quando ele faz menção e categoriza que o caminho do sábio é um caminho da direita, possivelmente Salomão está dizendo que ele está se referindo à mão direita, aqueles que têm habilidade, coordenação. Aqui Salomão está se referindo a sábio como alguém que vive e toca a vida segundo as suas habilidades, segundo a sua sabedoria, a sua razão. Enquanto o tolo, aí a gente pode pender ao lado esquerdo, numa ilustração de que o lado esquerdo é o lado do nosso coração. O tolo, ele é um tolo porque a vida é tocada na toada de ser emocionada demais. É muita emoção e pouco pé no chão. Então talvez o que Salomão está fazendo aqui é trazendo essa ideia dos caminhos opostos. Enquanto alguém que é sábio, ele busca caminhar pela razão, alguém que é tolo é emocionado demais. Ou seja, a tolice costuma germinar na vida de gente que é emocionada demais. Pessoas que têm o ego aflorado. Os desafios da resolução de conflito em uma casa, ele vai se avolumar à medida que os egos, eles são emocionados demais. Meu pai, mas por que uma simples coisa causou um estardalhaço tão grande? É porque os egos, eles estão emocionados demais. Egos emocionados e não tratados, eles criam um ambiente propício para que numa casa você possa conviver constantemente com a gritaria, com a chantagem, com a comiseração, com as ofensas, com a violência, marcas de um ego emocionado. O ego emocionado não tem a capacidade de discernir aquilo que a sabedoria do Salomão diz em Eclesiastes, quando diz: há um tempo certo para todas as coisas. Ou seja, aplicando esta palavra, maridão, se você viu a sua esposa chegando em você a 200 por hora, se você acelerar, essa colisão vai ser terrível. Se ela está vindo com você a 200 por hora, você tem dois caminhos de um sábio. O primeiro caminho do sábio, liga a seta e sai da frente. O segundo caminho do sábio, engata a ré e do jeito que ela está pisando a 200 por hora para bater em você, você pisa a 200 por hora para fugir. Em outras palavras, eu sou casado com uma mulher de Deus que me abençoa demais. Mas a Vanessinha, ela é pé pesado e ela gosta de chegar em algumas situações a 200 por hora. Quantas vezes na minha trajetória dentro da minha casa eu me percebi em situações que eram pequenas e se avolumaram, porque da mesma forma que ela acelerou, ao invés de eu ligar a seta e ir para o lado, ou engatar a ré e acelerar e ir para trás, eu fui para cima. Quantos problemas eu já tive a graça de resolver e diferenças na minha casa por perceber que se eu estou emocionado demais para lidar com um problema, é melhor eu me recolher,
deixar os meus ânimos baixarem, para que a minha razão venha a ser recobrada, e aí sim tratar o que precisa ser tratado. Quantas vezes nós podemos dirimir e resolver bem os nossos conflitos com o simples discernimento de dizer, olha, tem uma mosca podre aqui entre nós, mas do jeito que eu estou, ao invés de querer dar uma chinelada na mosca podre, eu vou querer dar uma chinelada em você. Para não fazer isso, eu vou lá para o quarto e depois a gente conversa. Eu não estou bem para falar agora, então deixa eu dar uma respirada. Os desafios da resolução de conflitos serão avolumados, exatamente porque nós temos um ego emocionado demais. Os desafios de uma casa hospitaleira serão avolumados por conta dos nossos egos emocionados. É tanta necessidade de ganhar a admiração das pessoas, é tanta necessidade de aprovação, que nós estamos caindo hoje numa armadilha e numa vida egoísta, solitária, isolada. E perceba, hoje, abrir a porta das nossas casas para receber alguém, hoje, esta atitude está muito mais condicionada à sua disposição de impressionar as pessoas do que à sua disposição de se conectar com elas. Pensa um pouco sobre isso. Nós estamos nos tornando cada vez mais reclusos, isolados, egoístas, porque quando a gente pensa assim, vamos fazer um almoço para receber fulano? Não. Porque para receber o fulano nesse almoço, eu vou ter que pintar a casa, eu vou ter que dar banho no cachorro, eu vou ter que lavar os carpetes, eu vou ter que ligar para um buffet para ver se o buffet tem vaga para vir servir a refeição, e eu vou ter que conseguir o número do Luciano Huck para ligar para ele para saber se ele pode vir aqui e mudar a minha casa inteira. Egos emocionados demais estão adoecendo os nossos lares porque nós não somos mais pessoas hospitaleiras e nós não temos mais capacidade de resolver conflito. Egos emocionados demais avolumam estes problemas. Muitas vezes queremos impressionar as pessoas que estão nas nossas vidas e nas nossas casas com os nossos perfumes refinados. Isso muitas vezes impede as conexões reais. Precisamos aprender que receber pessoas, abrir a vida, também é permitir que as pessoas possam reconhecer, apontar e nos auxiliar em tratar algumas moscas mortas que estão pela nossa casa, enquanto nós estamos construindo esta casa no solo da tolice. Para refletirmos, o sábio está falando uma ilustração, moscas mortas e perfumes refinados. Reflita um pouco. O que mais marcará positivamente a vida das pessoas que convivem conosco? O que mais marcará positivamente a vida das pessoas que convivem conosco? As compensações, os perfumes refinados ou as reparações que nós fazemos ao longo da jornada? O que você acha que vai marcar mais positivamente a vida das pessoas? O que você acha, você que tem filhos, o que vai marcar profundamente a vida dos seus filhos? São as compensações que você faz à luz dos estragos que você causa? Ou são as reparações que você busca fazer diante desses estragos? Aqui é um cerne dessa sabedoria de Eclesiastes. Um pouco de tolice põe a perder uma sabedoria magnífica. Segunda coisa, segunda esfera que o Salomão traz para nós, o poder usado de modo insensato. Se o governador se irar contra você, não deixe o seu lugar, pois a calma pode apaziguar grandes ofensas.
Essa é uma das duas orientações que Salomão dá aos seus leitores que desejam agir com sabedoria. O que é curioso aqui, o texto ainda não menciona em qual motivo ou qual razão esse rei está irado. Ele está irado por um motivo certo? Ele está irado por um motivo errado? É justo ou injusto a sua ira? Ele está certo em se zangar com o seu servo? O seu servo deu motivo? O texto aqui nem menciona se ele está certo ou está errado em se irar. Por quê? Porque é indiferente. Nós precisamos deixar de ser emocionados demais, porque quando nós somos emocionados demais, a reação que o outro tem para conosco condiciona as nossas ações. Vou dizer de novo de outra forma, nós somos tão emocionados que quando o outro grita conosco, nós estamos condicionados, cativos e presos a reagir com o outro conforme ele está agindo conosco. Isso é fruto de um ego emocionado demais. Isso é fruto de tolice. E muitas vezes quando as pessoas sentam na montanha-russa do sofá do aconselhamento, elas sentam dizendo, eu gritei porque ele gritou comigo primeiro. Não, eu parti para cima dela porque ela partiu para cima de mim. O que é isso? Um ego emocionado. Uma vida tola. Aqui o sábio está nos ensinando que, independente da gritaria e da ira ser certa ou errada, você que está recebendo esta ofensa e essa dor, permaneça no seu posto. O que o sábio está nos ensinando? Que a sabedoria consiste em ser livre das atitudes que os outros têm para comigo. Ele se irou comigo, eu vou sair do meu eixo aqui agora, eu vou sair da minha cruz, e agora essa pessoa vai ver o que é ira. Não. O descontrole do outro não pode ser pretexto para eu me descontrolar. O conselho dado ao servo é este: não deixe o seu lugar. Ao contrário, ele é orientado a agir calmamente, pois a calma pode apaziguar grandes ofensas, possivelmente pela capacidade que a tranquilidade tem de reverter os ânimos. Provérbios 15, verso 1, nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A ira nas mãos de quem é tolo, geralmente causa injustiça. Você quer saber se você é sábio ou tolo na sua casa? O que você faz quando a ira está sobre as suas mãos? O que a ira está resultando a partir das suas mãos? Se você é tolo, a ira te leva para um caminho, a injustiça. Já a ira nas mãos dos sábios resulta em justiça. A ira nas mãos dos sábios resulta em justiça. Por quê? Porque quem é sensato usa o poder não para causar tempestade. Quem é sensato usa do poder para causar calmaria. Lembra de Jesus no barco tirando um cochilo? Foi acordado e importunado pelos seus discípulos. Quem aqui, irmãos, gosta assim de ser acordado às 2:30 da manhã para fazer alguma coisa? Quem gosta? Vai ganhar um vale para o psiquiatra. Quem gosta? Ninguém gosta, né? Vocês acham que Jesus acordou feliz? Na natureza humana, se eu acordo a minha amada às 2:30 da manhã dizendo para ela resolver um problema, eu acabei de arrumar um problema para mim. A tolice nos faz pegar o poder e causar com o poder tempestade. Mas a sensatez nos leva a entender que o poder deve causar calmaria.
Palavra muito oportuna para aqueles que são pais e para aqueles que são líderes das suas famílias. O que você tem feito com o poder que Deus tem dado nas suas mãos? Você, como marido, diante da palavra de Deus, você é responsável pela sua casa. Diante da palavra de Deus, um homem da casa, ele recai sobre ele a maior autoridade e o maior poder. O que você está fazendo com o poder que você tem, marido? Você está causando tempestade ou calmaria? Os pais, diante da Bíblia, são as maiores autoridades constituídas sobre a vida dos seus filhos. O que você está fazendo com o poder que Deus lhe confiou sobre a vida dos seus filhos? Tempestade ou calmaria? Geralmente, quando a gente fala sobre isso, as pessoas tendem a caminhar por uma linha furtiva, achando que calmaria significa omissão. Calmaria significa não fazer nada. Presta atenção nisso. Omissão é sinônimo de tempestade. O texto vai evoluir nesse escopo para falar dos reis que, ao invés de escolherem pessoas capacitadas para o trabalho, eles colocam amigos no poder. Eles tratam de nomear pessoas e dar poder às pessoas por uma questão de conveniência, e com isso a nação sofre. No Brasil é muito fácil a gente ver isso. Toda vez que muda todo mundo, e vai os amigos de todo mundo, e muitas vezes os amigos que estão ali não são capazes, não têm gabarito nenhum para fazer o que foram chamados a fazer. A nação perece. Por quê? Porque foi dado poder numa prerrogativa de conveniência. Quantos lares estão arrasados? Porque nós estamos tratando o poder da mesma forma. Marido, você foi chamado para ser a autoridade da sua casa. E na busca de tentar calmaria, por conveniência, você está delegando o poder a pessoas da sua casa, quando esse poder deveria ser seu. E você transfere isso para um outro, achando que fazer isso é conveniente em prol de calmaria, mas no fim isso é tempestade. O texto vai falar sobre isso. O erro cometido por quem governa, colocando insensatos em posições e invertendo papéis. Da mesma forma que nós podemos ver isso acontecendo na esfera pública de governo, colocando pessoas erradas para fazer de uma nação próspera, e na verdade essa nação sofre, a entrega do governo e a inversão de papéis dentro das nossas casas trazem tempestade para as nossas famílias. Terceira coisa que o sábio vai nos ensinar: as relações de causa e efeito da tolice. Qual é a reação de causa e efeito? Quem é tolo tem uma vida despreparada. Eu quero saber, pastor, como é que eu me situo nesse negócio? Eu sou sábio ou eu sou tolo? Tem um indicativo interessante: vida despreparada. O tolo não tem uma casa boa, frutífera, não colhe de frutos de calmaria, mas está sendo assolado diariamente por tempestades, porque não prepara a sua vida. O tolo geralmente não tem preparo espiritual, não tem preparo físico, não tem preparo emocional, não tem preparo afetivo, não tem preparo financeiro. Muitas vezes um homem que entregou o poder da sua casa à sua mulher, na expectativa de colher calmaria, mas só colhe tempestade, colhe porque é alguém despreparado. Entra em casa e só olha para dois lugares, o sofá e a cama. Homens, entre na sua casa e liga as suas antenas.
Veja o que está desordenado, veja o que está desorganizado, veja o que está desarrumado, não para cobrar quem está dentro da sua casa, mas para que você seja alguém que, pelo exemplo, incentiva as coisas da sua casa a manterem um padrão mínimo de organização, de preparação. Quando um homem prepara uma mesa para receber essa mesa, a sua família, ele não está em conflito se ele é o homem da relação, a mulher da relação. Ele está se posicionando, dizendo, olha, eu estou mostrando que nós precisamos nos preparar de quando em quando. Anda na frente. O tolo não tem preparo espiritual. Ele corre para a palavra, ele corre para uma oração, ele corre para uma vigília, quando a tempestade já destruiu tudo. Não tem preparo físico. Ele começa a cogitar ter uma vida e hábitos mais saudáveis depois que ele teve um AVC, uma trombose, um princípio de infarto. Aí ele começa a considerar ter uma vida mais saudável. Tolice. Não tem preparo emocional, não faz análise, não permite que as pessoas falem com ele, não se expõe a processos terapêuticos na vida. Existe uma coisa que é uma bênção, chama-se terapia, é bênção. Todo mundo vai fazer pelo menos uma vez na vida. Mas se você é alguém espiritual demais, considere os processos terapêuticos da sua vida. Isso é importantíssimo. O que é um processo terapêutico? É você aprender a abrir o coração com pessoas que você confia. É você aprender a pedir conselho. É você aprender a validar a opinião dos outros sobre você. Não tem preparo, despreparo afetivo. Muitas vezes os homens querem ter uma experiência emocionada dentro do quarto, desfrutando do ápice do afeto, mas ao longo do dia eles são gélidos, são frios, não se comunicam, não zelam pela esposa, querem ter uma boa relação com os filhos, mas não se preparam para dar afeto aos filhos. Vida despreparada financeiramente. Resultado disso, falta de planejamento. Qual é o resultado? O sábio vai dizer no seu texto, verso 8. Quem não se planeja, quando vai abrir uma cova, é capaz de cair dentro dela. Quem não se planeja, quando derruba um muro, porque não avaliou o que tinha atrás do muro, embaixo do muro, derrubou o muro, pode ser picado por uma cobra. Quem não se planeja, trabalha mais e sofre mais e tem poucos resultados. Se o machado perde o corte e não é afiado, é preciso fazer mais força, mas a sabedoria obtém dele melhor proveito, afiar o machado. Uma vida, uma família e uma casa que é construída sobre os solos da tolice, é uma casa despreparada, não tem plano, não tem meta, não tem planejamento, não tem. É uma casa construída sobre o solo da tolice. Qual seria a sabedoria então para nos livrar desse caminho? Seja intencional com a sua família. Estabeleça na sua família tradições. Quais são os pratos favoritos da família? Será que os seus filhos, eles conseguem dizer assim, lá em casa, o prato tradicional lá de casa é isso aqui. Isso aqui é a cara da nossa família. Tem isso na sua casa? Se não tem, se preocupe. Estabeleça memoriais, já falamos sobre isso. Marcos, objetos, fotos, itens que estão espalhados pela casa.
e que nos ajudam a recontar a nossa história, nos ajudam a recontar as histórias de Deus em nossas vidas. Tracem desafios e planos incomuns e trabalhem em conjunto para a realização disso. Quantas vezes eu fui marcado na minha própria casa, quando nós íamos fazer algumas viagens de férias, e ao invés de simplesmente eu, como criança, ser arrastado para um lugar que eu não sabia onde era, o que era, como seria, eu tive a oportunidade, como criança, participar das reuniões em família para conversar sobre o roteiro das férias. E, Johan, vai ver onde é que é esse lugar aqui. Aí eu ia na enciclopédia Barça. Isso gera educação, isso gera conhecimento, isso gera engajamento, isso gera senso de importância, isso gera senso de pertencimento. Planejem coisas em conjunto, planejem como vocês vão realizar isso. Quando a realização chegar, celebrem em família. Agradeçam em família, estejam celebrando estas coisas juntos, confraternizem cada etapa alcançada, e aquilo que não deu certo, aquilo que ainda não aconteceu, isso é motivo de oração, para vocês estarem orando juntos, em família. Tudo isso tem a ver com o quê? Com preparação. Quarta esfera que o Salomão nos ensina, no capítulo do Eclesiastes, as palavras do tolo. É a quarta área de observação. A argumentação do escritor tem relação com as palavras dos tolos e os males que elas causam. As palavras do sábio lhes são favoráveis, mas os lábios do tolo devoram ele mesmo. Que tipo de conversas vocês têm na casa de vocês? Quando nós estamos reunidos à mesa, do que a gente fala? A mesa não é um lugar de alimentar somente o nosso estômago. A mesa alimenta o nosso espírito. A mesa alimenta a nossa alma. Quantas vezes, por que quando nós estamos numa mesa para se alimentar, e um assunto difícil é colocado ali, por que nós perdemos a fome? Porque a mesa não tem a ver somente com o que vem no nosso estômago, a mesa é um lugar que alimenta o nosso coração. E por que quando nós estamos alegres, nós temos prazer de sentar à mesa e se alimentar? Porque a mesa é um lugar que alimenta a alma. Quais são as conversas? Quais são as palavras que são ditas nas casas, nos nossos lares? O que nós estamos verbalizando diante das duras dores da vida, mas também diante das coisas boas? O que nós estamos conversando dentro de casa? As palavras do sábio lhes são favoráveis, mas a dos lábios do tolo devoram ele mesmo. Nesse mesmo compêndio aqui de versículos, ele também vai falar que o tolo não sabe nem como ir a uma outra cidade. Uma das marcas que definem um lar que é construído sobre o fundamento da tolice é que, além das pessoas falarem de forma irresponsável, não terem boas conversas, não se prepararem para as boas palavras, não compreenderem que o momento da mesa alimenta não só o estômago, mas a alma. Uma outra celeuma de um lar construído sobre a tolice é que, além de não saber o que falar, ninguém se escuta, ninguém se ouve. Por que o Salomão está dizendo que um tolo não consegue chegar a uma outra cidade? Porque ele não é capaz de perguntar nada para ninguém. Ou porque quando ele pergunta, ou alguém fala para ele alguma coisa, ele não escuta. E quando não escuta, geralmente ele diz assim: não, eu já sabia. Já sabia do quê? Não, do que você vai falar. Eu nem falei ainda, não, mas eu já sei.
Quem geralmente fala demais, ouve de menos, e por consequência aprende menos. Não sabe para onde ir, porque não escuta ninguém. Precisamos olhar para os nossos lares, precisamos olhar para as oportunidades de comunhão, precisamos olhar para as nossas mesas, não só como um objeto de gastronomia, mas como um lugar de pedagogia, aprender uns com os outros, ouvir uns com os outros. Do contrário, estaremos perdidos dentro das nossas próprias casas. Ouça, se você não aprender a ouvir e aprender a aprender com quem mora com você, você será perdido dentro da sua própria casa. Você tem ouvido os seus filhos? Você sabe como os seus filhos estão? Se você não escuta o coração dos seus filhos, você está perdido dos seus filhos dentro da sua própria casa. Você tem ouvido o coração do seu cônjuge? Você sabe pelo que o seu cônjuge está passando? Você faz a pergunta mais repetida ao longo do dia e respondida superficialmente, mas que é uma das mais profundas a serem feitas: como é que você está hoje? Não fuja desta pergunta todos os dias para quem mora com você. E não fuja de um coração aberto e intencional a ouvir a resposta do coração das pessoas. Vou usar o exemplo aqui, porque o exemplo arrasta. Uma das pessoas que me inspira nesse sentido, Adriano. Não tem uma vez que o Adriano não vem me cumprimentar, me dar um abraço, e que ele olhe no fundo do meu olho. E ele pergunta: você está bem? Olhando no fundo do meu olho, está tentando ver como é que está o meu coração. Nós precisamos ser assim com aqueles que moram conosco. Porque se nós não estamos ouvindo as pessoas que moram conosco, nós estaremos perdidos dessas pessoas dentro dos nossos próprios lares. Quinta e última esfera do Salomão: o perigo de líderes insensatos. Verso 18, ele diz: o telhado desaba por causa de muita preguiça, e a casa goteja por causa das mãos desocupadas. O telhado é a tradução de uma palavra que pode apontar para as vigas do telhado, as quais, por causa de muita preguiça, elas começam a corroer, elas começam a um processo contínuo de degradação, de decadência. Isto é observado, mas é negligenciado. O tolo, quando ele olha uma coisa desorganizada na sua casa, quando ele olha uma mosca podre, ele diz assim: não, isso aqui é uma coisinha pequena. Ele olha para uma viga rachada no telhado e diz assim: não, essa rachadura é mínima. É alguém que às vezes tem um carro, o carro fez um trisco no vidro. Ele diz assim: não vou fazer nada, porque esse trisco está pequeno demais. E aí o trisco vai aumentando, e ele vai dizendo: não está grande ainda. Vai se acostumando, daqui a pouco aumenta mais, ele diz: não está grande ainda. Até que o para-brisa estoura, recai sobre as pessoas que estão dentro do carro, causa um acidente, e o tolo faz o que com isso? Rapaz, como é que pode? Como é que isso vai acontecer, rapaz? Um negocinho tão pequenininho. Aí ele conta assim: tu acredita que foi uma rachadura pequena e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, aí do nada papocou. O tolo faz esse tipo de concepção. Dentro dos nossos lares, nós precisamos ser diligentes e responsáveis. As mínimas rachaduras, elas requerem de nós o cuidado. Porque as mínimas rachaduras, elas vão produzir grandes distanciamentos. Em nome de Jesus, pare com esta conduta de dizer: eu não falo mais sobre isso com a pessoa.
Porque é nessa prerrogativa que nós vamos dando margem para a indiferença. Isso aí eu não falo mais não. Quando você diz que você não fala mais, você está fazendo sabe o quê? Você está entregando esta pessoa ao que supostamente não é bom para a relação de vocês. Você está entregando esta pessoa a esse lugar. Você está admitindo que você é o dono desta situação e você é que vai dizer quando diz e quando não diz. Você está sentando no trono dessa situação. E você está abraçando uma incredulidade acerca de confiança de que Deus é capaz de mudar e tratar todas as coisas. Pequenas rachaduras vão abrir entre nós grandes distanciamentos. Não seja ocioso com as rachaduras que estão aparecendo dentro dos seus lares. Eu digo isso de forma física, porque o telhado pode cair em cima da cabeça de quem você ama e da sua cabeça também. Mas eu digo isso também de forma relacional, afetiva, espiritual. Não, eu não abri mão desse negócio aí, ler a Bíblia, não, esse negócio de oração aí, chega para mim, vai ser uma vez na semana, no domingo, e olhe lá. Rachaduras, pequenas rachaduras. A expressão mãos desocupadas nesse texto significa ociosidade. Em nome de Jesus, o tempo é precioso. Em nome de Jesus, não gaste a sua vida ocioso nas telas do celular. A infância que passou não volta, a adolescência que passou não volta. Mãe, olha isso aqui. Quer, menino? Deixa, depois eu vejo. Não volta. Para você conseguir recuperar o coração de uma pessoa que se sente desprezada e trocada por uma tela, o tempo perdido e o prejuízo disso são altos, isso custa caro. Quando você chegar dentro do seu lar, da sua casa, não dê espaço para ociosidade. Pastor, mas eu chego cansado. Não estou falando que você não tem que descansar. Ociosidade e descanso são duas coisas completamente diferentes. Descansar, você pode deitar na rede, você pode deitar com a sua esposa, você pode sentar num sofá e ficar assistindo desenho do YouTube com seu filho ali, descansando. Ociosidade é você entrar na sua caixa do nada e ficar ali sozinho e não ver a vida passando por você. Isso é ociosidade. Por fim, esse texto, o Salomão vai falar que o pão e o vinho alcançam a diversão e a alegria, e o dinheiro é capaz de conquistar tudo. Muitas pessoas, eles leem esse texto com a interpretação equivocada. Eles leem esse texto como se o sábio estivesse dando a nós um efeito positivo. Na verdade, aqui o sábio está falando da tolice. Presta atenção no contexto. Vigas do teto rachada, mãos ociosas. A consequência, a casa vai cair sobre as nossas cabeças. Mas o tolo, sabe o que ele faz? Ele diz: tem pão, vamos comer, tem vinho, vamos beber. O dinheiro resolve qualquer coisa. O dinheiro não vai resolver o teto desabando sobre a cabeça dos seus filhos. Não resolve. A comida e a bebida não resolvem isso. Então o que o sábio está dizendo? Cuidado. Cuidado com esse ego emocionado demais pelos sucessos dos quais você conquista e acha que o sucesso que você conquistou é capaz de resolver tudo. Isto é tolice. Cuidado. E para concluir,
Nós temos uma esperança proveniente do Evangelho, vinda da boca de Jesus, sobre as nossas casas. Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso 29. Olha o que o Jesus vai nos ensinar agora. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Em nome de Jesus, o objetivo desta manhã é que, assim como meu dedinho está latejando dentro do meu sapato, eu queria ter vindo com uma havaiana, mas não tive coragem. É que essa palavra possa latejar no seu coração. E que você possa reconhecer quais são os caminhos de sabedoria que você precisa trazer para dentro da sua casa. E fundamentar esta casa, esse lar, na rocha que é Cristo. Aqui nós não estamos tentando, de nenhuma maneira, passar uma risca no chão e dizer, ou você é sábio, ou você é tolo, porque nós sabemos que nós somos falhos. Aqui o convite da palavra de Deus é: se agarre em Jesus, reconhecendo as suas tolices, dependendo do Senhor, e Ele é capaz de transformar a nossa vida e o nosso destino. Se a sua casa tem sido construída na areia, Cristo é a rocha capaz de transformar a realidade da sua casa e do seu lar. Ele é a nossa pedra angular, Ele é o nosso fundamento. Queria convidar você a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça, em nome de Jesus. E da mesma forma que domingo passado nós falamos de 7 conselhos, hoje nós estamos falando de 5 tolices. Eu não sei se são todas essas tolices que você precisa tratar na sua vida diante de Deus. Eu não sei quais dessas tolices representam a areia da qual você tem construído e edificado a sua casa. Mas eu gostaria de lhe dar um momento para que você pudesse orar no seu lugar e diante do Senhor você dissesse: Pai, em Ti, pela Tua graça, pelo Teu amor, eu troco essa areia por uma rocha firme.